Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse novo quadro aqui do FPC TV. Esse quadro foi pensado com muito carinho para nós, advogados e advogadas, que militamos na Justiça do Trabalho, seja como advogados ou advogadas de reclamante ou de reclamada, ou seja, do lado da empresa ou do lado do trabalhador. Esse formato foi pensado em um aprofundamento de conteúdo e aqui, nesse caso, em especial, de demissões por justa causa. Então, nesses quadros de aprofundamento, nesse espaço aqui, melhor dizendo, de aprofundamento, a gente vai falar sobre demissões por justa causa, de modo, de fato, camada a camada, para que você tenha a técnica para atuar do lado da empresa ou do lado do empregado, da empregada. Mas também falaremos aqui sobre casos muito emblemáticos da Justiça do Trabalho ou sobre temas que eventualmente eu tenha escrito aí algum artigo, me aprofundado de alguma forma. Bom, esse é o nosso espaço de conversa sobre direito e processo do trabalho, de modo estratégico, de modo aprofundado, e eu quero vocês comigo ao longo dessa jornada. Vai ser uma satisfação muito grande, um prazer muito grande estar com vocês aqui. Hoje é dia 12 de novembro de 2025 e o mês de novembro, como todos nós sabemos, é um mês voltado ao letramento racial. E esse vídeo aqui é um vídeo pensado nessa temática desse mês, que acontece primordialmente em virtude do dia 20 de novembro, mais conhecido como Dia da Consciência Negra. E o que é que tudo isso tem a ver com demissão por justa causa e direito do trabalho? Hoje nós iremos trabalhar aqui nesse vídeo bate-papo, aula e conversa, e enfim, a gente vai trabalhar com um tema chamado racismo recreativo. É com esse vocábulo, com essa terminologia que os tribunais do trabalho, seja a nível regional, seja a nível de TST, têm abordado a temática do racismo no meio ambiente de trabalho quando há o pano de fundo de justificativa, de brincadeira, de apelidinhos. É com esse vocábulo que a justiça tem trazido esse tema à discussão. Eu quero que você saia desse vídeo com mais vocabulário do que entrou e conhecendo melhor a jurisprudência sobre o tema. Esse é o objetivo do vídeo. Bom, vocês devem saber que a justa causa é o ápice da quebra da confiança. E nos últimos anos, o direito do trabalho tem sido cada vez mais rigoroso quando se diz respeito à aplicação da justa causa da linha J do artigo 482 da CLT. É o artigo 482 da CLT que rege toda a justa causa. A linha J cuida do ato lesivo contra a honra. E essa linha se enquadra muito bem quando o assunto é discriminação racial. Eu não me apresentei até agora, mas eu sou Caroline Cunha, advogada, professora, especialista em demissões por justa causa. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, os links estão aqui embaixo das minhas redes sociais e das redes do meu escritório. Bom, finalmente, o que os tribunais têm definido como racismo recreativo e por que a intenção não importa? A primeira coisa que você precisa entender é que para os tribunais não importa se a sua intenção era brincar ou falar sério. Brincando ou falando sério, os tribunais entendem que essa é uma prática ofensiva e discriminatória. Ponto final. Esse tipo de conduta atinge profundamente a dignidade, a honra e a autoestima da vítima. E mesmo quando isso acontece em uma situação isolada, os tribunais já entenderam que não dá para minimizar o fato. O impacto objetivo na vida da vítima é o que tem sido levado em consideração para condenar ou não condenar as empresas, para reverter ou não reverter a justa causa. Nós temos várias decisões recentes, mas eu selecionei algumas que também estarão aqui na descrição do vídeo para depois você estudar. Alguns dos exemplos trazidos aqui são do TRT2, TRT15, TRT3 e todos esses tribunais aplicaram, primeiro de tudo, o protocolo de julgamento com perspectiva racial ou de gênero. E esse ponto estabelece uma diretriz fundamental. Como eu já disse a vocês, é irrelevante a intenção discriminatória. Essas práticas, que são aparentemente neutras, na verdade perpetuam estruturas históricas de opressão. Como eu já disse, a perspectiva da vítima é o elemento central na caracterização da discriminação racial. Isso quer dizer que você, como profissional do direito, precisa imediatamente identificar se a vítima se sentiu ofendida ou se ela não se sentiu ofendida. Esse é o ponto central. Essa é a matéria focal para a caracterização
do racismo recreativo no âmbito dos tribunais do trabalho. E aqui nesse ponto nós temos uma conexão entre legislações. E essa é a beleza da justa causa e é isso que a torna ainda mais complexa e mais curiosa. O racismo recreativo contribui para o meio ambiente de trabalho tóxico, onde pessoas negras se sentem inseguras e desvalorizadas. E é esse sentimento causado de um empregado agressor contra o empregado vítima que justifica uma rescisão contratual de forma imediata. A Lei 14.532 de 2023 equipara a injúria racial ao crime de racismo. E essa legislação é destacada nas decisões trabalhistas. Vamos aos casos. O TRT3, por exemplo, manteve a justa causa de uma funcionária que fez chacota do cabelo trançado de uma colega, chamando-a de medusa. Essa conduta foi comprovada como racista e lesiva contra a honra da colega. Vocês vão perceber, da leitura dos fatos, esse caso especificamente, que está aqui embaixo na descrição, como eu já falei, como a vítima se sentiu invalidada e desrespeitada. Já em outro caso do TST, a justa causa foi restabelecida para uma funcionária que, em uma discussão com ofensas recíprocas, proferiu ofensas de cunho racial contra a colega. Disse que a colega parecia uma macaca, disse que o seu cabelo parecia uma peruca de plástico. Nesse caso, o TST observou que mesmo havendo faltas graves recíprocas, a prática racista da reclamante, nesse caso, era gravíssima e muito superior da outra trabalhadora, que também a havia ofendido. Nesse caso, para ser bem específica, a trabalhadora que foi vítima de racismo havia chamado aquela que a ofendeu de gorda. E para o tribunal, a ofensa racista teve mais peso e essa demissão por justa causa não deveria ser revertida. Ou seja, a penalidade mais severa, que foi a aplicação da demissão por justa causa, estava plenamente justificada. E tem mais, a conduta que justifica a justa causa não precisa necessariamente acontecer dentro do meio ambiente de trabalho, no local do trabalho. Porque a linha J do 482 pode ser aplicada quando esse ato lesivo à honra ocorrer, inclusive fora do meio ambiente de trabalho, ou ainda fora da jornada de trabalho. Por quê? Porque esse ato lesivo repercutiu no meio ambiente de trabalho. Isso nos faz pensar também no ambiente de lazer, no intrajornada. No caso do TRT6, que é Pernambuco, 2 colegas estavam jogando sinuca, um era de uma empresa terceirizada, o outro da empresa tomadora, e eles estavam ali num momento de lazer, brincando, até que um deles, o da empresa tomadora, proferiu uma ofensa racista contra o trabalhador terceirizado, por ter entendido que esse trabalhador, colega de trabalho, ganhou a partida de forma equivocada, desse tipo de discussão que acontece em jogo. Esse contexto de informalidade, de brincadeira, também não foi suficiente para reverter a demissão por justa causa dele, não foi argumento suficiente para isso acontecer. Ou seja, não use esse argumento nas suas teses de defesa, estando do lado do trabalhador. E agora eu quero chamar a atenção para você que está do lado da empresa. A empresa que não coíbe esse tipo de prática é responsabilizada na justiça do trabalho também. Foi o que aconteceu num caso emblemático da drogaria Raia. A empresa foi condenada a pagar R$37 mil por conta de um vídeo gravado entre funcionárias, onde uma delas fazia uma exposição tenebrosa da outra, utilizando frases absurdas, como "tá escurecendo a nossa loja", "acabou a cota" e coisas piores. Nesse caso, a condenação reforça o caráter compensatório e pedagógico da decisão, o que é fundamental. Bom, o recado aqui é que a justa causa ela é extremamente interessante e que a gente pode e deve se aprofundar ainda mais nesse tipo de demissão, principalmente em tempos de conformidade. Essas práticas racistas elas precisam ser censuradas e reprimidas fora e dentro do meio ambiente de trabalho. Afinal de contas, o meio ambiente de trabalho reflete, é uma amostra da sociedade e de como as relações se constroem ou se destroem. A irrelevância da intenção e a centralidade da perspectiva da vítima tornam a defesa da brincadeira praticamente insustentável. Não use essa tese. Se você atua na área e precisa de uma análise aprofundada sobre a aplicação do 482 da CLT em situações de assédio e discriminação, deixa aqui suas perguntas nos comentários. Esse é o primeiro de muitos vídeos nesse formato aqui. E para acompanhar as análises detalhadas da jurisprudência que impactam diretamente no nosso dia a dia na advocacia, inscreva-se no canal. Mas me deixe saber que você gostou desse vídeo e curte também. E é claro,
Compartilhe esse conteúdo com aquele colega advogado e advogada que precisa saber disso. Até a próxima!